Foi uma vitória tão dominante do Max Verstappen que não restou nenhuma dúvida. Vocês não perguntaram nada sobre ele. Então, o Ju Responde do GP da Espanha, eu vou falar sobre a Mercedes, se agora vai, se a Mercedes pode sonhar em vitória nesse ano. A atualização da Ferrari deu ruim, não deu. A Aston Martin virou abóbora ou não. Vou comentar também sobre o Enzo Fittipaldi e as suas sapatilhas de cores diferentes. Então vem comigo, esse aqui é o Ju Responde. Sempre depois das corridas eu abro uma caixinha de perguntas nos meus stories no meu Instagram, a F1 Live, e vocês fiquem à vontade para participar. Mande a sua dúvida e as perguntas que mais se repetem eu respondo por aqui, começando pela Mercedes. A Mercedes está no páreo novamente, é a pergunta que mais se repetiu de longe, e também se dá para sonhar com vitória nesse ano. Bom, calma aí, torcida da Mercedes, que tá muito esperando com muita vontade para voltar a vencer. Tem alguns fatores aí para a gente levar em consideração. Primeiro, a pista. A Mercedes vai bem nesse circuito de Barcelona. A Mercedes vai bem, vai melhor em relação aos seus concorrentes, que ainda são Ferrari e Aston Martin, vai melhor em curvas de alta velocidade, que é o que a gente tem no circuito de Barcelona, alta e média velocidade. Então já era de se esperar que a Mercedes fosse bem. Aí você tem um segundo fator. Foi todo um final de semana, eu vou falar muito de pneu aqui, porque foi todo um final de semana muito centrado em colocar a temperatura no pneu dianteiro na classificação e não desgastar o pneu na corrida. Foi difícil ter esse equilíbrio e a Mercedes conseguiu esse equilíbrio melhor do que os seus rivais diretos. Novamente, Ferrari e Aston Martin. Você tem um terceiro fator aí, que é o fator Fernando Alonso. O Alonso não estava ali na frente, cometeu um erro na classificação. Depois eu vou falar sobre a Aston Martin e sobre o Alonso. E um quarto fator aí é a temperatura. Sempre quando a temperatura do asfalto está um pouco mais baixa, a Mercedes leva vantagem novamente em relação à Ferrari e a Aston Martin. Então, esse é o cenário que a gente viu a Mercedes fazendo esse pódio duplo, e aí você tem uma corrida do Pérez comprometida pelo erro dele na classificação. Sobre a corrida do Pérez versus a Mercedes, eu recomendo o meu texto. Eu sempre faço um textão com uma análise já muito mais da estratégia do GP no meu site. Eu recomendo esse texto para falar sobre isso, sobre o Pérez versus a Mercedes, mas ainda sobre a Mercedes, carro para vencer esse ano e tudo mais. Bom, o Hamilton disse o seguinte: o carro tá melhor do que estava antes de Mônaco? Sim, a resposta do carro tá melhor, eu estou mais confiante com o carro, mas a gente espera altos e baixos dependendo de características da pista e de temperatura da pista. Então não dá para esperar que a Mercedes tenha todos os finais de semana iguais ao que aconteceu em Barcelona. E tem também a questão, queria explicar também a diferença entre o Hamilton e o George Russell na classificação, que desapareceu na corrida. Eles foram para caminhos um pouco diferentes na configuração do carro. O George foi com o carro um pouco mais baixo e o carro estava tendo um pouco de bouncing na classificação, e isso na corrida o carro acaba se acalmando com o combustível e tudo mais, se comporta de uma outra maneira. Então, ele teve dois problemas, na verdade: bouncing e também os saltos, né, que o carro fica dando os kicks, e também, né, não conseguiu colocar a temperatura nos pneus dianteiros no começo da volta. Foi um problema para vários pilotos na classificação, e o Hamilton conseguiu. Mas isso teve a ver com as configurações diferentes. Eles vão aprendendo mais sobre esse carro, e aí a tendência é que os dois acertos comecem a convergir um pouco mais. Indo para a segunda pergunta que mais se repetiu, e a Ferrari? A Ferrari continua com o seu problema de desgaste de pneus? Sim, então a gente sabe que a Ferrari estava visivelmente diferente aí nesse GP da Espanha. Eles estavam com o update que eles iam colocar em Imola e também o update da Espanha, colocaram tudo junto, mas é importante saber que eles não esperavam resolver essa questão de desgaste de pneus agora. O que eles estavam tentando era gerar mais downforce na parte traseira do carro, deixar o carro um pouco mais guiável para os seus pilotos
e os números apontam que eles conseguiram isso. Só foi um pouco difícil de ler isso no resultado, porque aconteceu um monte de coisa com temperatura de pneu e várias coisas que muitas equipes não entenderam muito bem como reagir. Isso aconteceu com a Ferrari, teve também o problema que o Leclerc teve na classificação, que a equipe ainda não sabe muito bem de onde veio. Mas qual que é o problema que a Ferrari ainda tem? Eles ainda não conseguem, como as outras equipes, como a Aston Martin, como a Mercedes, como a Red Bull principalmente, usar para esses circuitos com mais curvas de alta, usar um pouco mais de carga na asa traseira. Eles não conseguem fazer isso ainda, porque quando eles fazem isso, fica muita carga nessa parte traseira do carro e o carro começa a saltar. Por causa disso, eles têm que usar uma asa um pouco mais fina. E o que acontece com essa asa mais fina? Eles até são rápidos na reta, eles estavam rápidos na reta nessa corrida da Espanha, mas eles acabam escorregando muito nas curvas. Escorregando muito, tem desgaste de pneu. Então tem o problema que o carro mesmo desgasta o pneu, porque ele coloca muita energia nos pneus, principalmente nos dianteiros. Por isso que o carro vai bem na classificação e sofre também na corrida pelo mesmo motivo, aí, além desse fato que eles não conseguem ainda configurar o carro da melhor maneira possível nessa parte traseira também, principalmente, claro, nessas pistas de mais alta velocidade. Por que não mexeram nessa pista antes? É uma boa pergunta. Bom, no final dos anos 2000, ali tinha muito problema de ultrapassagem no GP da Espanha. E por quê? Porque os carros estavam já muito sensíveis a essa questão da turbulência. Então você tinha essa última curva rápida, né? Essa curva 14 aí, bastante rápida, mas os pilotos falavam, eu não consigo ficar logo atrás do carro que eu estou tentando passar, porque o meu carro começa a escorregar, porque meu carro está muito sensível à turbulência, então eu prefiro ficar um pouco mais afastado, e aí ninguém passava ninguém. Por isso que eles inventaram aquela ideia da chicane. A chicane faz com que todo mundo pare, e aí vira uma questão de tração saindo da chicane, aí decidindo na primeira curva. Mas ficava um trecho um pouco curto para se conseguir isso. E aí, com esse novo regulamento que a Fórmula 1 adotou no ano passado, e agora no primeiro ano eles foram um pouco conservadores e não terem voltado com esse circuito que a gente usou nesse final de semana, eles usaram ainda a chicane, mas já estava claro que com esse regulamento dava sim para voltar a seguir o carro um pouco mais de perto, bem mais de perto, sem tanto efeito da turbulência por causa do efeito solo. E aí, como isso ajuda nas ultrapassagens? Você entra na reta já com muito mais velocidade, você chega mais cedo na reta, no máximo de velocidade, e aí o DRS e o vácuo fazem mais efeito para os pilotos conseguirem as ultrapassagens. É interessante até saber o que essa experiência de Barcelona pode mudar até nas pistas no futuro, ou quando a Fórmula 1 está escolhendo alguma pista para o futuro. Falando sobre a Aston Martin. A Aston Martin virou abóbora. Bom, a Aston foi de uma pista em que o carro se adaptava muito bem, que é a pista de Mônaco, para uma pista em que eles se adaptavam muito mal. Tudo bem que tinha toda aquela onda, Alonso 33, 33, que a galera ficava berrando nas arquibancadas, mas aquilo de realidade não tinha muita coisa já chegando naquela pista, né? A pista com muita curva de alta velocidade não é o forte da Aston Martin. Mas aí você teve um erro incomum do Fernando Alonso, né? Ele perdeu o carro quando ele deu o motor na última curva, abrindo a volta rápida dele, nem era uma volta rápida dele, destruiu o assoalho e largou só em 8º. A equipe pôde refazer o assoalho, né? Sempre quando você tem algum dano do carro, ou alguma coisa quebrada no carro, você pode mexer mesmo estando em parque fechado, mas ele já estava ali atrás e a Aston Martin percebeu outras coisas na corrida. Eles perceberam que eles não conseguiam fazer o pneu macio durar tanto quanto os demais.
Essa foi uma qualidade que eles tiveram ao longo da temporada até aqui, mas que eles não tiveram nesse domingo em Barcelona. Eles pararam antes e aí toda a estratégia deles comprometida. Uma outra coisa estranha que aconteceu com a Aston Martin foi o último stint do Fernando Alonso com pneu duro. Vários pilotos sofreram com pneu duro, inclusive Verstappen sofreu com pneu duro, mas o Alonso conseguiu ir bem. Então, muita coisa um pouco estranha para Aston Martin desvendar aí nos próximos dias. Mas, como o Alonso bem lembrou, nas últimas corridas você teve a Mercedes trazendo atualizações, a Ferrari trazendo atualizações grandes e a Aston Martin fazendo mudanças pequenininhas no carro. Agora, para o Canadá vem a parte de um pacote e a outra parte do pacote vem para Silverstone, quando as outras equipes também devem levar melhorias também. Então, não vai ser um pacote tão extenso quanto Mercedes e Ferrari, mas é bastante significativo lá para Aston Martin e eles estão com esperanças de que eles possam melhorar, que eles não tenham virado abóbora. Continuando no assunto temperatura, pneu, a temperatura da pista ajudou na mistura de compostos que nós vimos na corrida? Sim, foi fundamental. Na verdade, várias equipes perdidas ali tentando entender qual era o melhor caminho ao longo da corrida. A temperatura da pista na Espanha é fundamental e a temperatura da pista varia muito dependendo de ter nuvem ou não. Às vezes não é tanto em relação à temperatura ambiente, mas é olhar para o céu e ver se está encoberto ou não. E eu sempre ouço falar, não, a temperatura muda muito porque o asfalto é escuro. O asfalto não é escuro, mas eu posso sentir com os meus pés essa mudança de temperatura de tão grande que ela é. Imagino nos pneus o quão grande que é. Quando a gente chegou no grid, que é quando os carros chegam no grid, tava super, super quente no grid. Você sente aquele calor vindo do asfalto mesmo. E aí, a gente fazendo o grid ao vivo e tal, quando deu 10 minutos para a corrida começar, eu percebi que não estava mais sentindo aquilo. Eu olhei para cima, o céu que estava todo azul estava todo encoberto. Então teve uma mudança muito grande, questão ali de 20 minutos, e esse céu encoberto se manteve ao longo da corrida. Por isso, para as equipes foi muito difícil entender qual era o melhor pneu, então cada hora um colocava um. O próprio pneu médio, que antes da corrida as equipes não estavam acreditando que ele iria ser usado, porque ele estava com a durabilidade de um macio e o ritmo de um duro, então não fazia sentido nenhum. A Red Bull foi lá, colocou o médio para o Verstappen e para o Pérez. Pérez sofreu um pouquinho, Verstappen estava lá na frente, então ele pôde administrar melhor. E aí todo mundo fala, peraí, esse pneu médio pode ser usado sim. E também o pneu macio durou mais do que o esperado para alguns carros, para outros carros não. Para uns carros, como eu disse, né, o caso do Alonso, pneu duro funcionou, para outros carros, como Charles Leclerc no começo da corrida, não funcionou. Aliás, né, a Ferrari continua com aquele problema, cada hora eles colocam um composto, para um funciona, para outro não funciona. Quando está com muita carga de combustível, o carro reage de um jeito, quando está com pouca carga, reage do outro. A própria corrida do Leclerc teve isso, né? Ele fez o primeiro stint com o duro, odiou aquele pneu duro, e aí no último stint dele ele queria colocar o macio, a Ferrari colocou o duro, e aí ele foi bem com o pneu duro. Eu não sei se a Ferrari, duvido muito que a Ferrari sabia exatamente o que ia acontecer com aquele pneu duro no final, porque tava muita equipe perdida. Falando em equipes perdidas no domingo, o que explica o bom desempenho da McLaren no sábado e por que ele não se repetiu no domingo? Então, a McLaren, como que eu vou colocar assim, ela é uma Mercedes com esteroides, vamos colocar assim. A McLaren vai bem nessas pistas com curvas de alta. Esse é o único ponto forte do carro da McLaren, é a curva de alta, e também vai bem quando a temperatura da pista cai de uma maneira bastante repentina. Então isso aconteceu na classificação, isso tinha acontecido também quando choveu em Mônaco. As McLaren de uma hora para outra começaram a andar, principalmente o Lando Norris. Então, quando a temperatura caiu, o que acontece com o carro da McLaren? Ele gera muita temperatura no eixo dianteiro, nos pneus dianteiros.
Então lembra que eu falei, né? Vários pilotos sofreram muito na classificação porque não conseguiam colocar a temperatura nos pneus dianteiros. Não era o caso dos pilotos da McLaren, porque o carro deles faz isso. Acontece que na corrida, gerar mais temperatura, colocar bastante energia no pneu dianteiro, significa colocar bastante temperatura, significa na corrida desgaste de pneus. Então é por isso também o que acaba sendo bom para a classificação acaba sendo ruim para a corrida. Tem um outro problema crônico aí da McLaren, que é a falta de velocidade de reta. Mas eles só tiveram aquela atualização que foi o assoalho de Baku, depois não colocaram mais nada no carro. É outra equipe que está precisando mesmo das atualizações chegarem. E a última, muita gente lembrou, eu publiquei um story falando, me cobrem sobre a história das sapatilhas do Enzo. Bom, Enzo Fittipaldi fez seu segundo pódio em 3 corridas, em 3 finais de semana na Fórmula 2, pódios muito bem-vindos depois de um começo difícil que ele teve nessa temporada, mas eu sei que sempre vira e mexe tem alguma pergunta, mas por que ele usa sapatilhas não só de cores diferentes, como também de marcas diferentes? Então ele usa no pé direito uma sapatilha Puma e no pé esquerdo uma sapatilha preta da Alpine Stars. Até falaram, ele é rubro-negro? Não, é palmeirense, ninguém é perfeito, mas qual que é o motivo? Então, o Enzo explicou pra gente, inclusive explicou na Band ao vivo, que ele sente mais a sensibilidade nessa do pé direito, nessa Puma vermelha do pé direito, e por isso ele escolhe usar a sapatilha da Puma. Vamos lembrar que uma sapatilha de um piloto, ela é super, super fininha, como se você estivesse andando descalço aí, mas com toda a proteção e tecnologia que esses sapatos têm. Isso porque ele precisa sentir exatamente qual é a pressão que ele está colocando no pedal, principalmente do acelerador. Mas tem essa parte, sim, e ele só começou a usar essas sapatilhas diferentes depois do acidente super, super feio que ele teve acho que foi em dezembro, né? Final de novembro, dezembro de 2021, lá em Jeddah, né? Ele quebrou o calcanhar, ele destroçou o calcanhar direito, um acidente super feio que ele teve. Depois ele teve inclusive mais complicações. A partir daquele momento, quando ele voltou sem conseguir colocar o ângulo exatamente que ele queria no acelerador. Depois ele foi recuperando, mas aí ele percebeu que a melhor configuração para ele era usar as sapatilhas diferentes. Então é como se depois de cirurgia e tudo mais, os pés ficaram um pouquinho diferentes. Daí, como precisa ser muito, muito justinho essa questão da sapatilha, não dá para colocar do mesmo número, da mesma marca e ficar igual para os dois pés. E é que eu me explico bem, né? Porque é realmente uma coisa que precisa de muita sensibilidade. O Enzo não gosta muito de falar muito, que ele não gosta de ficar usando o acidente como muleta. Ele entende que algumas pessoas podem entender dessa maneira, mas não é, né, gente? Faz parte da história dele. Foi uma recuperação incrível que ele teve, e todo esse processo para reaprender a fazer as coisas, entender qual é a melhor maneira, como tirar o máximo do desempenho dele, é uma história muito legal para ser contada. Bom, espero que vocês tenham gostado de mais um Gil Responde, e eu volto daqui 2 semanas, GP do Canadá. Não quero deixar ninguém animado, mas eu vi a previsão lá, tem muita chuva. Pelo menos, por enquanto, eu fico olhando a previsão para saber como que vai ser minha mala. Eu já tô pensando em levar a galocha. Até mais.